Olá, a virtude dessa semana é a paciência. Para a gente começar a falar da paciência, vamos dar uma analisada nas impaciências do mundo hoje, né? Primeira ideia, paciência, essa falta de não saber esperar, essa questão de ter coisas. Então a pessoa procura na internet, na Amazon, no dia seguinte entrega o que ela quer ter, ou nas lojas americanas. Então precisa comprar, já vou entrar na internet e vou comprar. Depois as informações, não tem aquele negócio de pesquisar, de procurar. Não, vou botar no Google, vou fazer uma pergunta, o Google responde, já está satisfeita a minha ânsia de informações. E se demorar alguns segundos eu vou ficar nervoso. Depois o trabalho, você entra num trabalho, né, um jovem hoje, se não for subindo de cargo rapidamente, ele desiste do trabalho. As pessoas têm que estudar tantos anos para ganhar uma formação para poder trabalhar. Muitos desistem no meio do caminho. A alimentação. Você vai num restaurante, antigamente você ia, sentava, esperava a comida com calma, né? Ficava conversando. Hoje em dia as pessoas ficam muitas vezes no celular, não conversam e ficam impacientes porque a comida está demorando para vir, né? E outras coisas assim. Então a ideia é que o mundo está impaciente, nós não temos muita paciência para esperar as coisas acontecerem. E muitas vezes as coisas demoram para acontecer. Então quais são os tipos de contrariedades que todos nós temos, né? Primeiro, umas contrariedades por causa dos outros. Esse cara, não vou com a cara dele, esse cara fala demais, o outro fala de menos, o outro é chato, né? No cinema, aquele lá está conversando, está me atrapalhando, na missa o outro está me distraindo. Então, são os outros. Outras contrariedades são de nós mesmos, né? Essas coisas que a gente vê que não é capaz de fazer, a gente fala, poxa, eu estou estudando, estudei 10 horas, tirei 7 na prova, o outro estudou 1 hora só, tirou 9. Talvez você tenha mais mérito do que ele, o seu 7 do que o 9 dele. Né? Perante Deus e perante você mesmo, esse esforço vale mais do que a habilidade já adquirida, né? A pessoa ter uma capacidade de aprender melhor, dando um exemplo simples. Então, aceitar as próprias limitações é uma outra contrariedade que a gente tem. E outras são as circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes nos forçam a ter reações de impaciência. A gente vê no trânsito, né, em São Paulo, o pessoal buzina, o outro tira a arma, né? Uma dica é não olhar para a pessoa que te ofendeu, para você não ficar... É difícil você ter raiva de alguém que você não viu o rosto, de um fantasma. Então uma dica é essa, né? Às vezes faz um sinal de paz e amor e tal e segue em frente no trânsito. Depois, as circunstâncias da própria vida, do trabalho, do levantar cedo, né? De dormir cedo, de obedecer na hora. São coisas que treinam a nossa paciência. Então vamos pensar nisso. E quais são as duas reações normais para essas contrariedades? Uma é da paciência, que é um ato de amor, né? A primeira coisa que São Paulo fala no hino da caridade é: a caridade é paciente. Interessante essa ideia, né? O que é caridade? É o amor. Então, para todas as nossas impaciências, você poderia se perguntar: o que falta de amor está faltando aqui, né? É a compreensão, é o esforço, é a fortaleza para estudar, para ter uma perseverança nesse estudo. É sempre uma falta de amor. Se você colocar aquele amor que falta para aquela impaciência sua, você vai ver que você vai ser um cara paciente, sereno, né? Como era Jesus Cristo, perante todas as contrariedades, sereno, tranquilo, né? Não era passivo, era tranquilo e sereno. Depois, a outra reação, essa reação do amor, né, da paciência, e da impaciência é a pessoa que não sabe amar. E de onde vem a palavra paciência? É de padecer, de sofrer. A pessoa paciente é a pessoa que sabe sofrer. Ah, mas eu não quero sofrer. Olha, meu filho, vai ter sofrimento sempre. Então tem duas maneiras de encarar o sofrimento, né? Ou um amor, que vira uma coisa boa, serve para ajudar os outros, serve para servir os demais, serve para elevar o ambiente, né?
tornar o ambiente mais alegre, e pode ser pela falta de amor, né? Você não sabe sofrer, você vai dar patada em todo mundo, você vai xingar, você vai brigar, você vai ofender e não vai levar a nada. Até numa correção que a gente tem que fazer, um papel dos pais corrigir os filhos, muitas vezes a gente tem que ter a paciência de não corrigir na hora que a gente está irado. A gente vai falar besteira, vai falar demais, então tomar cuidado para que isso não aconteça. Tá? Acalmar os ânimos, depois não deixe de corrigir, é claro. Então marquei aqui uma listinha de exercícios para a gente exercitar a nossa paciência. Ninguém nasce paciente, né? Como ninguém nasce forte, ninguém nasce otimista. A gente tem que treinar as virtudes, né? Essa que é a ideia, de adquirir virtudes para a gente se tornar uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais feliz, tomar melhores decisões. Tá? Eu marquei algumas ideias aqui. Primeira, né? Uma coisa assim muito prática hoje em dia: ouvir sem interromper. Esperar a pessoa terminar de falar. E muitas vezes a pessoa às vezes fala demais, você pede assim, um pouco de licença. Eu vi uma história de um senhor, né, já de idade, que uma outra pessoa ia visitá-lo sempre, e como ele falava muito, né, pessoa de idade, desabafava muita coisa, o outro ficava só ouvindo. E depois de um tempo, esse senhor de idade falou para uma outra pessoa: nossa, aquele sujeito que me visita aqui, ele tem uma conversa tão boa, né? Então ele falou assim: eu estava exercitando a minha paciência sem perceber, né? Só do fato de eu estar ouvindo ele estava se sentindo querido, atendido, etc. Depois, não queixar-se, está ligado à fortaleza, isso também, mas está ligado à paciência. É muitas vezes uma manifestação de impaciência a gente ficar se queixando das coisas. Saber esperar sem resmungar, né? Saber aproveitar o tempo, por exemplo, no consultório médico, você às vezes tem que esperar muito tempo. Leva um livro para ler, puxa um papo com a pessoa que está do lado, né? Procura conhecer as necessidades dos outros. Já que a senhora está aqui, estou com tal doença e tal. Aproveitar o tempo e não ficar reclamando. Depois, perceber as necessidades dos outros. Normalmente, numa criança pequena, ela percebe mais, às vezes, a necessidade da mãe, do avô, né? Não percebe do colega de classe, etc. Mas ajudá-los a perceber. A gente que é mais experiente, tem mais maturidade, observar: olha, você viu aquela pessoa? Ela está com dificuldade de andar, aquele lá está triste, aquele lá está passando fome, vê como ele está magro, lá pedindo esmola. Então, você perceber a necessidade dos outros faz com que você se sinta mais agradecido. E a gratidão nos dá paciência também. Olha só que interessante. Depois, saber repetir porque muitas vezes a pessoa não prestou atenção. Eu não entendi. Por que você não entendeu? Que parte? Não, repito. Presta atenção, olha. Isso. Né? Isso é uma coisa que vale muito para os pais, né? Às vezes a gente fala, já falei 1000 vezes, né? Então, fala uma vez só e faz ele prestar atenção, né? Repita. E um outro que é o conselho talvez melhor de todos é rezar. Pedir ajuda a Deus para ganhar a virtude da paciência. Tá? Agora eu vou fazer uma perguntinha que vocês já talvez tenham pensado, né? O que você vai ser quando crescer? A gente pensa, você médico, bombeiro, você engenheiro, etc. O que você vai ser? A segunda perguntinha: o que você vai fazer? Quais vão ser as suas atividades para você, quando você crescer? E uma terceira, mais importante, né? O que você vai dar? Como assim, o que eu vou dar? São duas opções de vida muito importantes para a gente pensar. Você pode dar amor ou pode dar o egoísmo. As pessoas podem ver em você um apoio, uma pessoa que ama, que se doa, que serve, ou uma pessoa egoísta, que só pensa em si. Normalmente os egoístas, eles vivem mais isolados, eles usam os outros, depois eles vão querer que os outros tenham a caridade que eles não quiseram ter, né? Tenham com eles a caridade que eles não quiseram ter. Então, uma coisa muito importante: se você quer que o seu filho seja uma pessoa que viva o amor, ele tem que aprender desde já a exercitar esse amor.
É o que eu falei agora há pouco, né? No hino do amor, no hino da caridade, a caridade tudo perdoa, tudo crê, tudo espera. Primeira coisa, a caridade é paciente. Né? Quem quiser ler o capítulo, Carta de São Paulo aos Coríntios, né? Capítulo, poxa, agora não vou lembrar, se é capítulo 13, mas é o hino da caridade. Você procura lá, hino da caridade, são acho que 13 versículos falando do que é a caridade, a definição de amor. E uma outra coisa que eu gostaria de contar para vocês, muito interessante, do Viktor Frankl, estava num campo de concentração, né, aquele judeu, preso lá com os prisioneiros. Teve uma ocasião que teve uma queda de energia, estava super frio lá, o pessoal assim, não estava se aguentando, muito se desesperando, né, sem esperança de nada. O que a vida pode nos dar, né? Nós não temos jeito de sair daqui, nós estamos perdidos, etc. E veio uma luz para ele. A pergunta não é o que a vida pode nos dar. Nesse campo de concentração a gente não recebe nada da vida. A pergunta é o que a vida espera de nós. O que você vai dar para a vida, né? Para a vida que você recebeu, o que você vai dar de volta. Eu gostaria que vocês pensassem nos seus talentos, né? A gente costuma às vezes pensar nos nossos defeitos, eu sou preguiçoso, eu sou irado. Seus talentos. Eu tenho talento para ouvir, eu tenho talento para ensinar, eu tenho talento para desenhar. E como é que eu posso servir o mundo usando esses meus talentos? Isso vai ajudar você a descobrir a sua missão, descobrir o seu papel nos seus deveres, vários, e a sua vocação, que é esse chamado de Deus. Todos nós temos um chamado. Deus nos dá os talentos para a gente fazê-los render para os outros, não só para a gente, né? É óbvio. E tudo isso faz parte da virtude da paciência. Tá bom? Vamos procurar adquirir a virtude da paciência. É fundamental. E na catequese também, tá? A catequese é uma coisa que está começando agora, na vida de vocês, e que vai continuar pela vida inteira. Esse aprendizado da religião, da fé, da doutrina cristã, uma coisa muito rica. E vale a pena a gente perseverar com paciência até o fim.